Hello, minha gente! Bom dia a todos e todas! Vamos começar mais uma aula e hoje a gente vai ter um assunto muito exclusivo aqui para vocês. A gente vai falar de construção de renda em dólar. É um assunto que a gente tem trabalhado muito. Eu tenho trazido para vocês, né, essa realidade, essa acessibilidade de como construir múltiplos projetos, múltiplas fontes de renda. E esse projeto de renda com blog de conteúdo gratuito, sem ter que vender nada, realmente é uma oportunidade que tem tudo para ser um divisor de águas na tua vida financeira, na tua liberdade, no teu direito de escolha, no teu poder, porque realmente é um mercado disruptivo, gigante, que vai crescer muito nos próximos anos. Você vai simplesmente, a partir de agora, poder fazer parte disso. Como ganhar em dólar com blog sem ter que vender nada? Como fazer isso sem ter que ser especialista no assunto do blog? Como fazer isso sem sequer saber escrever um artigo? Como que isso é possível? Como que a gente está construindo isso? Como que eu comecei, né? Eu mostrei para alguns de vocês aqui, eu começando esse projeto em outubro do ano passado, e a escala que a gente já está fazendo hoje. Tem mais ou menos outubro, vai fazer 4 meses que eu comecei esse projeto de blogs, né? Que isso eu tenho trazido para vocês desde então, e agora é o momento da gente intensificar o processo, o caminho para você gerar renda em dólar, que é uma moeda forte, né? O dólar é o Brasil tem essa questão econômica, né? Algumas instabilidades, e a gente ter a possibilidade de gerar, né, fontes de renda numa economia, numa moeda forte, já não é mais também opcional, né? A gente precisa se blindar, sem contar que você faz uma amplificação de 5x no teu valor, porque é uma moeda que vale 5 vezes mais a moeda do nosso país de origem, né? Então, nesse ponto, a gente tem que estar atento, que você pode fazer isso sem aparecer, conteúdo, nada, não tem nada relacionado a isso. É muito disruptivo. E quando eu tive acesso a primeira vez, eu fiquei... E hoje, assim, com a experiência que eu tenho, é difícil as coisas me deixar assim, meu Deus do céu. E eu realmente fiquei muito interessada. Comecei um projeto de caminho sem volta na construção dos meus blogs, na operação em relação a isso. E a partir de agora a gente quer intensificar bastante esse ano. Fazer com que você construa os seus blogs, você tenha acesso a essa oportunidade, você crie uma via de mão única nisso, sem ter opção de voltar, porque é o futuro, gente. É o mundo dando oportunidade para a gente se adaptar através do digital e crescer. Então, quem que tem esse desperta interesse em ganhar em dólar com blog? Quem aqui tem interesse nesse tema? Digita aí eu. Em poder ter um blog do zero, desde o zero, e através desse blog você poder ganhar em dólar, gerar renda constante, crescente, num poder de escala que eu não imaginei que eu fosse ver de novo, tão grande. Isso está acontecendo na minha vida de uma forma muito consistente,
E lógico que tem desafio, não é milagre que vai cair do céu, que nasce pronto e brota dólar na sua vida. Não é, gente, é trabalho. Mas existem vias disso se tornar mais acessíveis e a gente está desenvolvendo cada vez mais habilidade para isso. E o que aconteceu? Eu comecei essa operação com um amigo meu, que inclusive eu trouxe para vocês, que foi o Charles. O Charles, ele já tinha uma operação ele já tem uma operação gigante, né, com blogs, e ele se disponibilizou a ensinar pra gente. Ele nunca tinha ensinado nada, nunca precisou vender, né, nunca tinha trabalhado nesse mundo de mentorar, de ser. Ele se dispôs, e eu sou muito grata a ele por ter trazido para nós, né, por ter aberto esse caminho pra gente. E foi uma experiência muito legal que a gente viveu juntos ali, de trazer esse tema à tona, de abrir essas portas, de trazer isso como uma oportunidade visível, porque isso estava realmente completamente fora do meu radar. E depois de um tempo, o Charles, ele precisa cuidar da operação dele, que é muito grande, e nesse caminho eu conheci a Carla. E aí eu entrei em contato com ela, eu vi que ela também tinha operação, né, com blog, bastante experiência, vi uns conteúdos dela no YouTube. E a gente começou a conversar e a gente foi desenvolvendo uma empatia, né, uma pela outra, uma sinergia muito boa. Eu vi que ela era ultra interessada nisso, vive isso 24 horas por dia da vida dela, e a gente começou a se conectar muito nesse sentido de escala, né, de expansão disso, de levar isso para o mundo, de trazer mesmo com o intuito, porque todas as operações que eu faço na minha vida, Cris, que eu faço de projeto de geração de renda, eu faço com o objetivo de ensinar aquilo que eu estou fazendo. E tem pessoas que querem fazer a operação e ganhar dinheiro com aquilo e não quer ensinar, né? Não precisa, não se vê ensinando. A minha vida é pautada em desenvolver as minhas operações no digital, né? Seja vendas de produtos digitais, PLRs, e-books, produtos físicos, não importa qual seja a operação, blogs, mas é sempre com a intenção de ensinar, de trazer isso para as pessoas e mostrar como que a gente está fazendo. E eu tive essa conversa com a Carla. Ela já vinha construindo a operação dela, né, há alguns anos, e ela se interessou muito. Na verdade, ela já estava querendo entrar nesse caminho, né, de ensinar também, e comprou a ideia junto comigo, né, falou assim, não, vamos fazer. E nesse período, a gente firmou uma parceria societária nas operações, né? Eu me coloquei disponível ali, ela também, para a gente crescer juntas as nossas operações de blog. Hoje a gente tem uma operação juntas, né? Uma sociedade muito saudável, crescente, em todos os aspectos, e a gente tem esse propósito de crescer mesmo essa operação, trabalhar muito nessa linha, né? Atuante ali nessa operação, principalmente a Carla, que tem muita experiência nisso, prática. Para quê? Pra gente usar da nossa experiência para poder trazer isso. Para quem? Para você. Para vocês. E aí, ter feito essa parceria deu um intensivo, né, na nossa operação, e assim, até no meu conhecimento em relação a isso, porque eu também estava começando, apesar de ter muitos anos de digital, nessa questão dos blogs, de gerar renda com blog, essas coisas todas, a gente estava desenvolvendo. Então a gente está somando forças nisso. E vocês sabem que mulher, quando se junta para fazer um negócio, o trem fica doido. E a gente fica trabalhando nessa pegada, porque a gente tem um perfil muito parecido nesse ponto. Foi até aí que a gente, né, se animou ainda mais em fazer esse projeto. E aí eu queria saber de vocês, quem quer conhecer a Carla ao vivo, aqui agora, no meu perfil.
chama ela aí. Fala, vem Carla, quem quiser, chama aí. Tá com vem Carla aí pra gente ver. Quero saber se vocês querem conhecer, porque eu convidei ela para estar aqui comigo hoje, agora, e para variar, ela topou. Então a gente vai, eu quero mostrar para você e contar um pouco da história dela nisso, porque a Carla ano passado fez mais de 2 milhões de reais com blog, só com blog. Mais de 2 milhões. Só o ano passado. E esse ano vocês não tenham dúvida que a gente vai explodir esse número. A gente vai com tudo, com tudo. Que agora é duas loucas da escala. Para poder trazer esse projeto, intensificar esse projeto para vocês. Deixa eu ver se ela tá aqui. O povo quer a Carla, mais que eu. Vocês querem a Carla mais do que eu. Deixa eu ver. Vamos ver. Fala, Cris. Deixa eu ajeitar Doida aqui com pra doida dá o aparecer. quê? Misericórdia. Como é que pode duas pessoas desse jeito se encontrar, né? Acho que é isso que deu certo, Cris. Primeiro, bom dia para todo mundo que está aí assistindo. Bom Bem-vinda à dia, minha Cris. live. Obrigada por ceder o espaço, primeiramente. Para mim que começou com blog, nunca fez nada diferente. Eu não entendo mais de nada, eu entendo exclusivamente de blog, Cris. Eu fiz uma live falando que o blog vai ter muito espaço agora em 2023. Eu realmente acredito muito nisso. E ver uma pessoa que é referência como você dando esse espaço para a gente que quer falar sobre esse assunto é muito importante. É a certeza do que, eu falei, em 2023 o blog vai marcar o nome dentro do marketing E a gente está digital, com precisando, né, certeza. de Com referências nisso. Por isso que eu falei, assim, que a gente está tão impulsionada nesse projeto, porque é um... Cara, eu fico me perguntando como que eu não sabia que isso existia desse jeito. Eu tinha uma percepção de blog que talvez a maioria de vocês tenham, que era só assim, orgânico, que era só conteúdo. Sim. E você ganhava ali alguma coisinha ali. Eu nunca tive uma percepção. E aí eu olhava assim, cara, isso é lucrativo para quem? Para um UOL da vida, para esses portais gigantes, para essas coisas assim, beleza, mas então isso nunca me despertou. E aí quando eu comecei a entender o poder de escala que tem, principalmente usando anúncios, quando colocou a palavra anúncio no meio, eu falei assim, Tera, me ligou todas as antenas, eu falei, Tera, Peraí. explico direito como que é isso. E aí, quando eu vi aquele poder de escala infinito, que é muito infinito, eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi de verdade. E aí aquilo me chamou a atenção. Só que uma coisa que eu observei, tanto com o Charles e agora a gente fazendo a nossa operação juntas, né? Quanto com você, é esse cuidado, né? Com o blog, é esse zelo, é aquela coisa de ter realmente qualidade, de ter realmente uma coisa bem feita, né? Não pode ser feito pelas coxas essa estrutura. E aí, partindo disso, eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou nesse mundo de blog para você chegar onde você chegou, para você ter a experiência prática que você tem, que eu fico de boca aberta de ver a mulher fazendo essas campanhas, fico assim, é a visão do paraíso ver você operando as campanhas, mas eu sei que o negócio é muito bem organizado, né? Muito bem feito ali. E como é que foi a sua história aí? Eu tentei, eu acho que eu nunca te perguntei ao pé da letra, né? É até bom que agora eu vou saber. Como é que foi, né? Porque a gente já entrou. Acho que não. Querendo fazer. Vamos começar para ontem. Não dá tempo de contar a história. Cris, legal. Então, na verdade, eu sempre fui um pouco. Sempre fui uma pessoa muito feliz, extremamente feliz, mas sempre inconformada, sabe? Eu acreditava que eu merecia mais, eu queria mais, então eu quis fazer valer isso do ser inconformada. Mais uma vez, sempre muito feliz, nunca fui uma pessoa ingrata com a vida, mas eu queria um pouco mais. Então eu fazia faculdade na época,
e trabalhava no escritório de Você fez faculdade contabilidade de quê? e um amigo me convidou para escrever de direito, mas eu não fiz, eu fui até o 10º período e saí. Inclusive, eu era a pior aluna da faculdade, sem nem isso daqui de exagero. A faculdade tem 5 anos, eu fiz 5 anos e meio e ainda tem um monte E de não coisa pra terminou. fazer. Então, assim, eu era a pior aluna. Nunca vou terminar na minha vida, não tem melhor Meu condição. Deus do céu. Não tive melhor condição. E um amigo meu da faculdade, ele trabalhava com sites já, não blogs como os meus, mas ele vendia artigos para quem tem site. Ele me convidou para fazer esses artigos, eu comecei a fazer para ele. Passei talvez 1 ano e meio fazendo esse trabalho de freela para ele, né, como freelancer. Depois ele me convidou para trabalhar para ele de forma fixa, sabe? Assim, não era muita coisa, não era Você tão começou bom, tipo mas já era um como pouco melhor do que o meu redatora. trabalho atual. Sim, como redatora. Eu era Ah, redatora para entendi. esse meu amigo. E aí eu comecei a ficar assim, Cris, mas para onde que eu escrevo Aham. esses artigos? Para onde que esses artigos vão? Comecei a caçar, né? E aí encontrei um perfil desse meu amigo dentro de uma plataforma que vende conteúdo. Fiz meu perfil também. Confesso que os primeiros dias foi bem traumático, porque eu não consegui cliente nenhum. Aí eu tive uma ideia brilhante, Cris. Eu fiz um perfil fake de cliente, Meu comprei meu próprio Deus. serviço, fiz um super elogio para mim. E- Detalhe, detalhe, eu não tinha nem dinheiro, Cris, para comprar meu próprio serviço. Na época, eu pedi dinheiro emprestado para uma amiga para eu poder comprar meu próprio serviço. Eu pensei, ó, a plataforma vai me devolver com um pouquinho a menos, óbvio, mas depois eu me viro. Tipo, Tentando não fazer vai uma dar prova certo. social, Eu né? comprei meu próprio trabalho, fiz alguns elogios. Eu fui minha própria Ai, prova social. Senhor. E aí, num desses trabalhos que eu consegui, eu acabei conhecendo um menino, o Gabriel, né? Que me levou para um grupo de WhatsApp para começar a fazer os outros trabalhos de artigo. E aí, nesses grupos, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com blogs monetizados com anúncios. E aí, mais uma vez, eu fiquei assim, mas como é que esse pessoal faz isso? Como que ganha dinheiro com isso, né? E aí, um desses meus clientes que queria comprar artigos de mim, falou assim, Carla, deixa eu te fazer uma ligação com você aqui rapidinho, só para você ver que eu tenho como te pagar, eu quero te pagar o valor fechado de um mês. E ele abriu para mim uma conta do Google AdSense na época. E aí, Cris, quando ele começou a Bum! falar, a minha visão fez assim, ó, não tô ouvindo mais nada que você tá falando. Eu olhei para a conta dele e tava assim, US$ 400 por dia que ele ganhava, mais ou menos, sabe? Acabou. Eu, obviamente, na hora eu não me toquei. Acabou. Eu não me toquei que era dólar, sabe? Eu devo ter achado que era real, provavelmente. Eu não tinha essa noção na época. Ele, Isso foi não, quando, a Carla? gente ganha tanto por Foi dia. 2000 A gente tem quando? condição de... Isso foi em Ah, 2017 já. Aham. 2017. E aí, Cris, na hora que ele mostrou aquele valor, eu fiquei assim, ó. Ele ganha 400 sei lá Naquele o quê, dia, né? por dia. Eu falei, não, é possível. Não é possível. Eu ganho muito, muito menos. E aí, desde então, eu comecei a pesquisar, sabe, Cris? Como que eu ia fazer isso, como que eu ia fazer, como é que funcionava. E aí, coincidentemente ou não, na época, Cris, antes mesmo de ter o blog, eu tinha uma conta do Google AdSense já aprovada de um canal muito antigo que eu tinha no YouTube e Meu eu nem Deus. sabia. Aquela foi a minha primeira conta, 2017. Foi minha primeira conta. E desde então, Cris, eu comecei a pesquisar, tentar entender como é que funcionava. Por isso que eu acho que o nosso trabalho hoje é tão importante, porque é agora que está tendo É, conteúdo sobre o assunto, sabe, Cris? totalmente nesse Antes não tinha claro. conteúdo. Então, esses foram os meus primeiros passinhos ali dentro do mundo que é o blog, né? Comecei exatamente dessa forma, sendo redatora, Essa, e foi assim meus passos. esse processo que você fez, né? Porque ano passado você fez uma escala legal, né? Você fez mais de 2 milhões com o blog ano Sim. passado. Como é que foi essa mentalidade de escala? Porque isso foi uma coisa que acho que conectou muita gente. Quando eu comecei a falar de escala, eu vi que você foi pegando, né? Foi acompanhando, foi falando assim, eu quero, Sim. vambora, 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 dá para fazer. Mas como é que foi essa mentalidade de desenvolver isso, esse processo? Nossa, Cris, então, quando eu comecei a trabalhar com blog, eu não sabia que existia mais nada dentro do digital. Então, eu não sabia que existia o curso de tráfego, eu não sabia que existia nada, nada, Cris. Eu só sabia que existia blog, eu me fechei completamente nisso. Então,
Durante um tempo, eu trabalhava essa parte de tráfego da forma que dava, que era conforme eu ia aprendendo ali sozinha, muito com o suporte do próprio Facebook, do próprio Google. Então, eu não tinha muito essa questão de mentalidade de escala. Até que em 2019 eu fiz meu primeiro curso de gestão de tráfego, que não tinha nada a ver com o blog, que eu comecei a olhar para as coisas um pouco mais assim, ué, parece que existe um mundo diferente do que eu faço, né? De forma muito mais profissional. Então eu comecei a tentar a fazer as coisas de forma um pouco mais profissional, que foi quando a minha escala começou a tomar um pouquinho mais de forma. Mas eu confesso, Cris, que a escala, ela realmente é um pouco de mentalidade, porque às vezes, mesmo tendo resultado, a gente fica com medo de fazer as coisas, sabe? Eu vejo muito isso, eu vejo por mim também, e vejo para as pessoas que às vezes me mandam dúvidas. Então, eu tive que passar por um processo ali de começar a ganhar um pouquinho mais, de repente um pouquinho mais, um pouquinho. E eu vi que desse pouquinho talvez desse para dar um salto para Uhum. um pocão, que foi quando as minhas campanhas começaram a de fato a ter esse volume que teve o ano passado, né? E que esse ano já entrou com Esse muito ano melhor do nós que vamos botar estava um o ano 10x passado. nisso aí. Você sai da reta. Exatamente, Cris. Se ano passado foram 2 milhões, esse ano Não, precisa ser no mínimo o dobro dobro. Para não, muito mais, porque dobro eu te não. Vamos conheço. arrebentar esse negócio. Para muito mais. Mas acho que o processo de mentalidade, Cris, ele vem muito com É. E assim, amadurecimento e a entendimento. gente A fala de segurança vem poder com isso. disso, por quê? Porque, gente, é para fazer expansão de consciência mesmo. O negócio, ele tem poder de fazer 10, 20, 30 mil dólares por dia. Tem o poder. Tem como. Tem como. Lógico que isso vai ter que passar pelo processo de você começar a fazer os primeiros dólares com isso. Você ter o primeiro blog, você aprovar um primeiro blog, uma monetização, fazer ele ficar, né, viável para isso. Tem. Mas o que eu estou observando nisso é essa questão infinita de testes que a gente consegue fazer de uma forma muito viável. Por quê, gente? Porque a gente pode testar segmentos infinitos, temas infinitos, descobrir coisas que a gente mesmo está descobrindo alguns temas agora, né, Carla, que até então nem estava no nosso radar, e aí agora tá, e Sim, aí daqui a pouco outros, e vai criando uma bola de neve. E quando você vê, quando você sim. pega, né, o jeito ali de fazer esses testes, de fazer essa mineração, de jogar isso na tua rotina, você entende que aquele processo que nas primeiras vezes ele costuma ser um pouco emperrado e é normal, né, para fazer a adaptação, depois a sistemática fica mais fluida. É isso que eu vejo muito na nossa operação Sim, hoje. com Ela é fluida no certeza. sentido de fazer os testes, de identificar aqueles que não foram bons, de fazer, né, uma troca, de escalar quando achar um bom, de conseguir ir fazendo. E você faz isso muito bem, né? E a gente tem essa possibilidade agora acessível para qualquer pessoa. Então é muito difícil ver isso e não querer falar disso, né? Porque qualquer pessoa pode ter um blog, né? Sim. E, Cris, eu imagino, inclusive, como é que deve ter, porque eu te conheço um pouco mais hoje, né? E eu sei que você é muito igual eu, tipo, ai meu Deus, eu vi aquilo e fiquei. Aham. Nem dorme à noite, né? Eu sou assim. Eu imagino a primeira vez que você entendeu de forma clara, porque você sempre trabalhou no Uhum. serviço de fim, né? Você sempre esteve ali envolvida com coisas que estão relacionadas ao serviço de fim, como, por exemplo, a venda de um produto, a venda de um serviço. E o blog, ele vem como um serviço de meio. A gente é justamente o meio para que exista, né? Talvez uma venda, mas assim, lá para quem está anunciando. Agora, a gente, mesmo sendo um serviço de meio, a gente tem a capacidade de não só ganhar tanto quanto quem é um serviço de fim, Eu ou às falo vezes até assim, mais. o- Porque a nossa realidade entram várias pessoas que, enfim, eventualmente vão ou não lá acessar os anúncios, mas a gente ganha só pela pessoa e ter o assim, interesse, né? Não o, necessariamente a pessoa, de fato, essa comprar algo, questão né? do conteúdo, da gente ganhar sem ter que vender, isso é impactante, mas ao mesmo tempo isso não tira a ponte de impacto do modelo de negócio. Porque, lógico que quando a gente vende, a gente gera uma Sim, oportunidade, exatamente. né, de transformação. Vender é uma solução, né, para as pessoas. Mas essa questão
dos artigos é a capacidade que a gente tem de alcançar as pessoas também com aquele conteúdo gratuito e trazer para ela uma pequena solução naquele momento. Então, quanto mais a gente consegue identificar, né, os temas de interesse, né, das pessoas e acessar elas levando esse interesse, mais a gente consegue escalar, mais a gente consegue ganhar dinheiro. Então, a questão do impacto, a questão da relevância, a questão de você gerar valor para as pessoas, ela não muda de um processo de venda para um blog. O blog você não precisa efetivamente vender. Mas se você não fizer um conteúdo de qualidade, ou fizer algumas coisas também meia boca, você também não gera impacto, né? Então, esse ponto... Agora, quando você olha para blog e que você olha para o conceito de artigo, né? Que cada artigo pode te gerar 10, 20, 30, 50 mil dólares. Qual o máximo que você já gerou com uma URL, um artigo? Você tem um número assim? Com um único? Cris, Um único tempo, único assim, artigo? né? Cris, é porque, assim, do ano passado eu tinha um formato de blog que fazia um único tipo de campanha, né? Claro que distribuía para algumas URLs, mas esse blog em especial, em um mês, ele faturou 86 mil. 86 Um mil segmento dólares. só. Em um mês. Agora, um segmento só. Agora, uma URL específica, em torno, uma única URL, pensando só na estratégia dela mesmo, em torno de 10 mil dólares, 10 mil mais ou menos. dólares. Uma única URL. Então a gente começa a perceber que você tem uma infinidade de possibilidades de artigos, de URLs que você pode fazer. E aquilo Sim. pode virar uma bola de neve, porque pelo que eu observo aqui na nossa operação, a gente tem algumas que se destacam, né, que dão um volume maior, e tem um monte de outra que fica dando um pouquinho, fica dando ali um pouquinho, né, uns grãozinhos de dólar ali, só que vai acumulando. A gente vai descobrindo as que não são tão lucrativas, que dão tanto volume, mas que ficam ali. E como a gente tem bastante acessibilidade, qualquer pessoa pode ter acessibilidade de fazer os artigos hoje, a gente consegue ir criando essa bola de neve, né? Criando esse império de diversificação em cima de um projeto. Agora, para a pessoa que está do zero, que nunca teve um blog, Sim. vamos pensar nessa pessoa. O que ela precisa para você, na tua opinião, em relação à parte de estrutura mesmo? Assim, eu não tenho um blog, eu quero ter um. Pronto, quero ter um blog. E eu nem cheguei na É por isso que eu acho que... Acho que isso daí depois a gente aprofunda, mas Não, vamos sair do zero para... Bem assim, só para começar, né? Para dar os primeiros passos. Excelente, Cris. Eu acho que assim, não existe forma mais democrática de você começar hoje dentro do marketing digital a não ser começando com um blog. Porque, Cris, hoje você vai comprar um serviço de hospedagem, um domínio, pronto, já tem seu blog. É isso. E assim, são coisas extremamente baratas. Hoje você consegue comprar um serviço de hospedagem por menos de R$ 50. Você consegue comprar um domínio, se eu não me engano, por menos de R$ 60 você compra um domínio para você usar um ano. Então é um projeto para você startar ele, para você começar. Você vai gastar R$ 100 para você começar. Isso já é o suficiente para que você fale, não, eu tenho um blog e eu comecei. Você vê como é que é bem pouco? É justo. Não é nada assim acessível, extremamente acessível. E a Exatamente, gente, extremamente acessível. Uma coisa que eu Isso estou que é observando interessante. é que assim, a gente tem os segmentos, os assuntos, né, os nichos que varia, né? Tem nichos que pagam mais, que monetizam mais em dólar, tem outros que não monetizam tanto assim. E dentro disso, a gente tem essa infinidade. E aí a gente sempre vai, eu acho que quem está do zero sempre pergunta isso, né? Como é que é essa questão de pensar em segmentos? Porque uma coisa que eu sempre tive medo de falar de nichos, os nichos, segmentos mais lucrativos, é de privar as pessoas de descobrir outros. Por exemplo, a gente mesmo está escalando em um segmento que eu acho que a gente nunca tinha parado para pensar, ou estava no nosso radar, e agora está. Então, a questão da gente falar, eu acho que o cuidado, quem está do zero, e até da gente
mesmo de falar é essa questão de limitar a pessoa a testar outros, sendo que tem tantos outros que são ouro também, né? Mas assim, como é que a gente pode ter referências? Porque diferencia, né? Tem segmentos que diferenciam. A gente vê que nichos, segmentos na área de finanças, essas coisas, às vezes pagam mais do que o segmento de artesanato, por exemplo, né? Tem algumas coisas assim, algumas nuances, né? Você, você, você pensou estrategicamente nisso? Como é que foi isso para você definir, não, vou nesses aqui primeiro? Como é que foi isso para você? Cris, na verdade, eu vou te respondendo como é que eu encontrei isso, e aí eu já vou respondendo todas as perguntas que você me fez. Mas quando eu era redatora para essas pessoas que tinham blog, eu sabia os assuntos que eles estavam escrevendo na época, que não tem segredo nenhum. A gente escrevia sobre financiamento de veículo. Porque, Cris, quem hoje em dia não quer financiar um veículo? Todo mundo quer ter carro, todo mundo quer ter moto. Então, o meu primeiro blog foi diretamente de encontro com isso, entendeu? Com o que eu estava escrevendo na época para outras pessoas. Só que aí eu comecei a reparar o seguinte: aqueles nichos, aqueles assuntos que mais tendem a dar dinheiro, eles estão diretamente ligados com o interesse que as pessoas têm sobre aquele assunto. Então, por exemplo, as pessoas continuam tendo interesse em financiamento de carro, em financiamento de moto. Então, eu criava conteúdos explicando, por exemplo, como que a pessoa faria um financiamento, ou qual era a melhor empresa para a pessoa, ou financeiro, ou banco, para a pessoa fazer um financiamento. Então, no começo, o meu começo foi esse, já indo direto para aquilo que eu também estava escrevendo para outras pessoas. Com o passar do tempo, eu criei justamente isso, Cris. A ideia de por que não testar outras coisas? Por que não testar outros nichos que também vão movimentar o interesse das pessoas. Alguns vão movimentar também a curiosidade, né? Porque tem alguns assuntos que a gente faz e que às vezes dá certo, que é incrível, Cris. Você já reparou que é pelo menos a maior dificuldade que eu tenho e que eu tinha, na verdade, né? Que eu sempre tento passar para quem está entrando na minha equipe é o seguinte: a tua maior dificuldade vai ser você furar a bolha que você vive. Qual o sentido, Cris? A gente tende a achar que as pessoas só gostam daquilo que a gente gosta. E aí, quando você descobre que tem um mundo lá fora que se interessa por assuntos que você não dá tanto valor, por exemplo, hoje em dia, Cris, tem muita gente que ainda tem, desde muitos anos, blogs que ensinam a fazer artesanatos relacionados a crochê, por exemplo. Quando que eu, Carla, que não tenho interesse nenhum em crochê, ia imaginar isso? E aí, de repente, você começa a falar assim, meu Deus, isso dá dinheiro. E as pessoas se interessam por isso, sim. As pessoas se interessam por uma série de coisas que a gente não tem interesse. Fazendo E é justamente aí. um dia desses aí, eu tava vendo as palavras-chave relacionadas a caiaque, pesca, pesca esportiva. Menino, o negócio é gigante. É gigante. Eu falei assim, gente, mas a pessoa faz pesca. Imagina o que é pescar. Imagina a gente não pescar. A gente acelerado, a gente quer. Você para lá, bota o negócio, fica ali esperando. 2 horas, eu não penso. Joga vara, entra na água e faz Não pescar, né? Então, realmente tem essa questão de você saber que existem temas que são paixões, né, das pessoas. Muitas paixões. E tem um pouco de perfil que eu acho que acaba desenvolvendo. Por exemplo, o Kleber, meu marido, ele está fazendo também as operações. E eu vi que ele foi um pouco mais para o lado de conteúdos relacionados a esporte, por exemplo. Então, ele está meio que explorando aquilo ali, né? E aprendendo a lidar naquele mundo ali um pouco mais focado. Então, assim, eu acho que o caminho da pessoa é ter esse modelo, ele permite muito, né? Ele não te obriga, não, tem que ser isso aqui, ou não, tem que ser isso ali. Às vezes, aquilo que você, né, o seu perfil for mais destinado, talvez você desenvolva muita força naquilo ali. Talvez ele se cresça muito, eu vejo ele crescendo muito nessa área de esporte, que eu vi, já reparei que você não é tanto desse segmento, né? Não é tanto, não explora tanto aquilo ali especificamente. Já tem outros. E aí, quando eu vi os seus, eu falei, caraca, que interessante esses aqui. Nossa, dá para explorar muito também. Então, é impressionante como que a gente, quanto mais você vive nesse mundo, mais a gente vê o mar de possibilidade que a gente tem
de explorar e de lucrar com isso, né? Agora, quando a gente fala de blog e de ganhar com blog, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, né? E quando a gente fala do Sim. dinheiro vir de algum lugar para a gente receber, a gente está falando das plataformas de monetização, né? Uma das maiores que a gente tem hoje é o AdSense, né? Do Google. E tem centenas de outras também, né? E quando a gente fala dessas plataformas de monetização, uma coisa que a gente tem é que se cadastrar o nosso blog nessas plataformas de monetização. E essas plataformas, como elas remuneram a gente faz uma aliança, a gente faz uma parceria com eles, né? Para eles colocarem os banners, os anunciantes deles dentro do nosso blog, eles fazem regras para isso, né? Então a gente sempre está seguindo regras, tem que ter regras de conteúdo, não pode chegar saindo fazendo qualquer blog e achando que aquilo ali vai te dar dólar, vai te dar dinheiro, né? Vai te dar escala. Tem as regras ali. Dentro dessas regras, a gente tem que passar por um processo de adaptação dessas regras, né? Quem nunca fez tem que passar pelo processo de entender quais são, né, os pré-requisitos, que às vezes nem está 100% claro, né? A gente fica assim, será que agora vai? Será que agora vai? Será que vai? Sim. Será que vai? E aí a gente tem que ser aprovado em uma dessas redes de monetização, que no caso aqui a gente sempre começa muito com o Google AdSense. Nesse cenário, Sim. existe muitos desafios para quem está começando, para quem está ali na jornada buscando, porque às vezes você cadastra o teu blog em uma dessas redes, né, lá no Google, e ele reprova. Ele fala, conteúdo negócio, não tá bom ainda, não tá com qualidade suficiente, tá faltando isso. Ele meio que dá um retorno pra gente, né, em relação a essa questão. E eu estou observando, né, nesse começo de jornada e até mesmo mentorando, ajudando as pessoas nisso, que realmente é uma barreira, é delicado, né? E eu acho que passar pelo você mandar o teu blog para a rede e ele voltar ali reprovado, eu acho que até faz parte da vida natural de uma pessoa que vai começar nesse mundo, com algumas coisas para corrigir, e aí você corrige, Sim. vai mandando e ele vai te dando feedback se vai aprovar ou não. Hoje, a gente tem uma estrutura, né, de blogs já aprovado e você cuida muito bem dessa parte. O que você considera, assim, que é mais primordial para quem está começando, assim, ter o cuidado, ou estar atento, ou, sabe, tem uma coisa que é muito explícita para você? Sim, com certeza, Cris. É, para mim, na minha opinião, claro que tem uma série de coisas, né? Hoje eu tenho até um checklist que eu tenho para poder, antes de enviar um blog para aprovação. Mas, sem dúvida alguma, é criar um conteúdo de qualidade. É criar um conteúdo que realmente está comprometido com aquilo que você está prometendo para o usuário, né? Que vai ler aquele conteúdo. Por exemplo, você cria um título falando que você vai falar sobre um determinado assunto, e aí no meio do artigo você não termina de escrever aquele assunto, você não entrega todo o conteúdo. Isso é um conteúdo ruim. Então a ideia sempre é escrever conteúdos de qualidade, conteúdos que são bons, conteúdos que vai de fato responder aquela dúvida, aquela dor, que vai movimentar ali de fato a curiosidade do Uhum, usuário de forma completa. Sempre levando em consideração, assim, se eu estivesse lendo ali o meu artigo, eu consideraria que ele vai estar bom? Se sim, então pronto, esse artigo é um artigo que já está mais adequado para a estar gente naquele tem um blog, mínimo de sabe? Isso palavras, também é né? porque Tem uma coisa assim. sim, Cris. Geralmente, para você conseguir escrever um conteúdo com começo, meio e fim, de forma que realmente faça sentido, no mínimo 500 palavras. Não é que você tem que escrever 500 palavras cravadas, mas é que 500 palavras, dentro da experiência que eu tenho, é um mínimo para você conseguir, pelo menos, discorrer um Uhum, pouco sobre um determinado assunto, sabe? É claro que alguns assuntos vão pedir um uhum. pouco mais de palavras, né? Isso é natural, mas pelo menos 500 palavras já começa a ser
algo mais Aqueles que vocês adequado nesse escreviam eram sentido, nessa viu, faixa, Cris? eram maiores, menores? Aquele que no começo. Sim, quando eu comecei, Cris, a escrever artigos de 500 palavras, depois de um tempo foi que artigos de 800 palavras, mas sempre em torno disso, de 500 a 1000 palavras mais ou menos, para poder escrever um artigo. Como eu te falei, eventualmente alguns artigos vão demandar um pouco mais, e tá tudo bem. O ideal é que a gente escreva um conteúdo que faça sentido, porque precisa fazer sentido para o usuário que vai estar lendo, e também o conteúdo precisa ser um conteúdo bom, porque os banners que vão aparecer ali dos anunciantes, né? Se o conteúdo for ruim, o que o usuário faz? Ao invés de ele ler o seu conteúdo, ele sai. Ele bate o olho e fala, tá falando nada com nada, e pega e sai. Então não é interessante nem para o anunciante que vai botar o banner dele ali, muito menos para o usuário. Então a gente sempre pensa dessa forma, sabe? A gente pensa muito que a gente quer colocar dinheiro no bolso, claro, mas a gente pensa em gerar um conteúdo de qualidade pro usuário e um conteúdo que também faça sentido para que o anunciante queira Hoje a aparecer. gente. É como a gente pensar, Cris, é como a gente pensar que, por exemplo, na TV aparece aqueles comerciais e Uhum, tudo tem que fazer sentido, né? Tem alguns comerciais que só aparecem no domingo, no intervalo do Fantástico, porque faz uhum, sentido aparecer ali. Talvez se aparecesse em outro horário, de outra forma, não faria tanto sentido. Então a gente sempre pensa também em criar esse espaço uhum, publicitário que faça sentido para o anunciante. uhum. A gente pensa de E a todas as gente tem formas. hoje muita tecnologia, né? Tem as inteligências artificiais que estão vindo aí, que vão acelerar muito esse processo para gente, né? De fazer artigos. Eu estava falando que eu estava fazendo uma análise aqui no ChatGPT, que é uma dessas inteligências, né? E eu estava fazendo uma comparação. Sim. Falei assim, cara, antes para a pessoa ter 20, 30 artigos no blog dela, ela poderia levar 15, 20, 30 dias. E hoje ela consegue fazer isso basicamente em um dia. Simplesmente em um dia. De tanto poder que tem essa questão de produção de conteúdo. Sem contar o mundo infinito de referências que a gente já pode ter, porque todo conteúdo já tem na internet. Todo conteúdo já tem. Então, se você quer escrever sobre como aprender a pescar, ou como, entendeu? O melhor caiaque para pescar, ou sei lá. Se você pesquisar isso no Google, você já vai achar um monte de blog que tem. E aí você pega 3, 4 referências e se baseia para você criar o teu, para você conduzir o teu. Então é tudo espelhamento, né? A gente não precisa sentar e chegar aqui, o que eu vou escrever de pescar? Não sei o que eu vou escrever, o que fala de pesca, o que eu vou falar do quê? Se fosse um Não, papel em branco, né? jamais, Não é assim? jamais, É jamais. Isso não é exatamente. recomendado. É a gente ter essa visão de estar fazendo essa mineração, que a gente chama, né? É minerar literalmente o ouro, porque às vezes você acha um tema que vai se tornar extremamente lucrativo para você e para o teu blog. E uma coisa que a gente está desenvolvendo muito, que eu acho que é o 80-20, o Pareto desse negócio, né? Uma vez que a gente tem um blog, uma vez que a gente tem esse blog sendo alimentado constantemente com os artigos, a gente tem a nossa possibilidade de fazer anúncios para esses artigos. E aí entrou no mundo Sim. que eu amo. Eu falei, cara, pera, deixa eu ver aqui. Então, imagina você. É o Imagina mundo onde a gente vê o volume, assim, né? a gente tem técnicas hoje para fazer os anúncios que são muito apuradas, que a gente vai desenvolvendo através dos indicadores e tudo mais. Então, eu tenho um artigo aqui sobre pesca e eu faço um anúncio no Facebook, um anúncio no Instagram, um anúncio no Google, falando desse título e as pessoas começam a clicar naquele anúncio e começam a vir para o artigo. Então, quando as pessoas clicam nesse anúncio e vêm para o artigo, a gente automaticamente não ganha nada. Se a pessoa só clicar, a gente não ganha nada. A gente ganha quando esses anúncios. É isso, né, cara? A gente ganha quando esses anunciantes clicam. Isso no Google, Sim. né? A gente ganhando por clique. Então, quando essa galera tá ali lendo o artigo e ele clicou em algum banner que está ali naquele blog, aí o Google ganha o dinheiro do anunciante, né? O anunciante paga por aquele clique naquele banner
o Google recebe aquele dinheiro e divide. Toma aqui para você, que é o dono do blog, e fica com a parte dele. Pegaram isso? Quem pegou? Escreve aí. Peguei. Então, a gente tem um blog que tem muito conteúdo. Aí a gente aprova uma dessas redes de monetização. Quando a gente aprova o nosso site no AdSense lá, ele começa a colocar os banners dos anunciantes dele nesses blogs. Então, eu, por exemplo, quando eu tenho um lançamento, que eu estou colocando banner, investindo igual uma louca ali, que tem os banners lá de inscrições abertas, de não sei do que, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Esses banners vai para os parceiros, sites dos parceiros do Google, tudo, vai para tudo quanto é canto. Aqueles anúncios que vocês veem lá no YouTube também, aquilo ali eu invisto, ele já investiu milhões aquilo ali, por que alguém deixa o meu anúncio aparecer no canal dele? Por que, gente? Faz sentido. No meio do canal, aparece a Cris lá, doida lá, com notinha, ganha dólar. Faz sentido. Faz sentido a partir do momento que quando vocês clicam, eu pago. Eu, como anunciante, pago. O Google recebe esse dinheiro e dá uma parte para o dono do canal e fica com uma parte para ele. Então, essa máquina fica girando. Então, esse é o mundo da monetização. É você ceder espaço para o Google colocar os banners dos anunciantes dele. E quando essas pessoas que acessam o seu blog clicam nesses banners, o Google ganha dinheiro com isso e divide uma fração com esses produtores de conteúdo. Esse é o mundo da monetização, tanto de blog quanto de vídeos, né? Então, é por isso que a gente ganha sem ter que obrigatoriamente vender nada. A pessoa tomou uma ação de clicar ali naquele banner, o Google recebe daquele anunciante e divide uma fração daquele recebimento com você. Entenderam como é que funciona a máquina? Então, se a gente parte desse princípio, quem pegou, escreve aí. Peguei, tá? Se não entenderam, eu posso... Inclusive, Cris, eu acho que talvez isso tenha sido uma das coisas Total. que mais te chamou a atenção, né? Quando você viu que a gente não vende nenhum produto, Total. nenhum serviço. Total. Eu não fazia ideia que eu podia... Que eu não tinha parado para pensar em fazer um anúncio para atrair mais pessoas para aqueles artigos. Para mim, eu fazia um artigo, eu tinha que sair igual uma doida, metralhando esse link em tudo quanto é trend de spam que via, para tentar fazer o povo entrar lá. A referência que eu tenho ou então fazer SEO, porque lá atrás eu fiz muito SEO, tráfego orgânico. Eu contratava agência, eu já investi muito nisso, eu ficava doida. Só que aquele treino, para mim, nunca deu certo. Agora, quando eu vi que eu poderia ter os blogs e poderia anunciar para esses blogs, então, gente, às vezes você vai investir R$10 em um anúncio aqui, R$10 aqui, e você vai faturar $5 aqui. Entendeu? Pegar? Às vezes você coloca R$10 aqui e esses R$10, as pessoas que entraram nesse blog, gera $5. Então, $5 dá quanto hoje? É uma base de R$25. E aí, o que a gente... Qual que é a dinâmica desse trabalho? É a gente ficar fazendo esses testes com verbas pequenas, e fazendo esses testes. E cada artigo, você vai ter a possibilidade de fazer anúncios para ele. Cada artigo vai ter um título. Então, como é que a gente sabe? Se a gente fizer 5 artigos hoje e colocar R$10 em cada um, 5. Aí a gente colocou R$50. Qual desses 5 será que vai dar mais dólares? Talvez o número 1 vai dar $1. Aí deu a conversão negativa, que a gente chama. Talvez o 2 deu 50 centavos de dólar. Talvez o 3 deu $4. Você fala, opa, $4, alguma coisa apitou aqui. Entenderam, gente?
Pegaram? E por que que isso tem tanto poder? Porque os testes são muito acessíveis. Você muda um teste quando você muda um artigo. E, Cris, eu arrisco a dizer até que os nossos testes, eles chegam a ser Infinito. infinitos, né? Eu tenho uma redatora na equipe que ela começou a trabalhar em 2019, ela trabalha com a gente até hoje, ela não teve nenhum dia que ela trabalhou, que ela, ai meu Deus, não sei sobre o que escrever, porque Possível. não tem E às isso. vezes aquele próprio tema. Quantas É vezes a gente já possível. fez testes de chamada? Quantas vezes eu pego os meus lançamentos, antes de começar a investir mesmo, os valores que a gente investe no lançamento, a gente testa 40 páginas diferentes. A gente testa 40 títulos diferentes para o mesmo conteúdo. E às vezes só de você mudar o título, você já muda o retorno. Então pensa que você pode pegar às vezes o mesmo artigo, empatou. Vamos supor que você investiu R$ 10 e voltou $2. Empatou. Você fala assim, cara, empatou, tá quase. Você vai ajustando. Será que se eu mudar o título, botar isso em vez disso, será que melhora? E você vai ajustando. E vai testando, e vai seguindo essa dinâmica. E aí, quando você descobre os lucrativos, você migra da microverba, daquele teste rápido, para macroverba. Que é o que a gente está fazendo agora. E Muito detalhe, bem. Cris, esse salto de microverba para macroverba, ele não é um salto que leva semanas. É rápido. Ele é rápido. A partir do momento que você tem informação do que te deu resultado, para você Exatamente. ter essa escala, é rápida. É questão de dias, você já atinge uma escala alta, Ué, a sabe? gente testou um artigo mês passado, foi mês passado, né? Legal. A gente já testou uns artigos novos esse mês, sozinho tá dando $10.000. De um mês para o Exatamente. outro. Mês Único. passado não existia na Sim. nossa vida. Esse mês não só existe, como ele sozinho já deu mais de $10.000. Sozinho. Sozinho. Pegaram, gente? Então é um modelo de negócio que é ultra acessível para você começar. Você consegue fazer testes ultra rápidos com microverbas. Então, sempre assim, sempre nesse modo segurança, microverbas. E aí depois, quando você descobre aquelas que são lucrativas, e você vai acompanhando. E aí tem uma série de fatores, indicadores que a gente tem, técnicas. A Carla tem muita técnica, por exemplo, para otimizar tanto a nível de artigo quanto a nível de campanha, né? Para você ficar otimizando. E aí você fica fazendo esse jogo. Só que quando você vai descobrindo, isso vai. É muito insano o que acontece, viu? Cara, é muito insano. Porque a gente tá num mercado Gosta onde um você não pouquinho do tem seu livro, limite. Cris. Quem aqui vai colocar um limite nisso? Consegue pensar em algum limite que tem para isso? Não tem. Vocês pode ficar aqui todo mundo pensando juntas. Não tem. Inclusive, Cris, o legal de você falar que não tem limite é que às vezes a pessoa vai criar. A pessoa pode até tentar criar argumento de assim: ah, não, mas o meu limite é o quanto eu tenho para investir. Tá, hoje, mas o mês que vem que você vai reinvestir aquilo que você ganhou. Aí depois no outro você também reinveste, você reinveste. Então não tem limite. Não tem. Exatamente. É fato. Não, e quando você vê que o negócio está positivo, você fica muito mais incentivado a investir. Você está fazendo um investimento no risco Sim. controlado. E a gente está falando de retorno diário, a gente está falando de você construir isso crescendo diariamente. Acompanhamento em Sim. tempo real. E Cris, só que eu percebi que talvez seja uma dúvida que às vezes eu vi algumas pessoas mandando, é que a gente, como dono do blog, a gente não precisa ficar indo atrás dos anunciantes. O nosso contato direto é com o Google, entendeu? Quem faz o papel de trazer os anunciantes que fazem sentido é o Google. Claro que tem algumas outras coisas que a gente faz a nível de artigo, mas assim, não é tão relevante para esse momento. Mas todos os anunciantes que aparecem dentro do nosso blog, já é o Google que faz isso, a gente não precisa ficar Uhum. indo atrás dos anunciantes, né?
Antigamente tinha esse tipo, ainda tem esse tipo de venda, né? Mas não é algo que a gente faz. De você ir lá bater na porta de uma empresa e falar, ah, você quer anunciar no meu site? Eu Não é lembro assim que quando eu funciona. tinha O minha Google já faz tudo isso agência, pra gente. Então, assim, quando é eu muito tinha minha rápido. agência, que eu era fui reprovada lá no Google e depois o Facebook começou a me bloquear e fui fazer o Media Buy. O que era o Media Buy? Eu ia atrás dos blogs, tudo que existia. Eu ia lá na aba Anuncie e eu ia lá e ficava fazendo orçamento com eles, né? Perguntando quanto que custava para botar um banner. Gente, e aí, cara, era uma trabalheira, porque eu colocava banner em tudo quanto é blog. Agora imagina, para você controlar isso no 1 a 1. Botei um banner nesse blog aqui, tem que ter uma tag para ele, tem que saber qual o resultado que dei dele, tem que saber se ele foi bom, se ele não foi bom. Então isso tudo eu fiz manual. E hoje a gente vendo isso, né? Essa máquina do Google ali trazendo. E, gente, o que vocês acham que vai acontecer com o mundo dos anúncios daqui por diante? Vai aumentar ou diminuir? Fala para Será? mim. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo dos anunciantes, com o quesito tráfego pago no mundo de hoje? Vai aumentar ou vai acabar? Entende? O processo de aumentos de verbas desses anunciantes é questão já, a gente fala muito isso, é questão de vida ou morte para as empresas. Ou elas têm presença digital e anunciam para alcançar as pessoas, ou elas vão estar fora. Não tem opção. E essas pessoas, o mercado está maturando que essas pessoas estão aprendendo a fazer o quê? Escalar. Então, não só tem mais anunciantes cada dia que passa, como tem mais volume de verba. Eles estão migrando as verbas de tudo quanto é outra fonte do trabalho deles lá para digital. O que vai acontecer com o nível de poder dos nossos espaços, construindo estrategicamente esses conteúdos para absorver quantos blogs, quantos sites, quantos portais vocês acreditam que vai precisar para absorver tanta verba crescente de anunciante? E quanto mais anunciante tem, mais os nossos blogs conseguem Muito, também ganhar, né, Cris? muito. E é muito legal também, Cris, essa questão do blog, de você poder falar sobre tantos assuntos. Você pode ter mais de um blog, você pode ter quantos blogs você quiser, sobre quantos assuntos você quiser. Antes, a gente falava muito sobre que janeiro era um mês ruim. Cris, foi-se a época que janeiro era um mês ruim. Se você souber, se você tiver um blog que fala sobre um determinado assunto, que talvez em Total, janeiro, se você tenha mais interesse, total. nunca vai ser ruim. Aí em fevereiro, um outro assunto vai ter mais interesse. Ótimo, você tem outros blogs que vão falar sobre aquele assunto. Então você tem a capacidade de passar o ano inteiro gerando dinheiro. E isso é incrível. Porque, por exemplo, é fevereiro, de fevereiro para março tem carnaval. Por que não criar conteúdo Total. relacionado ao carnaval? Aí logo vem a Páscoa. Por que não criar conteúdo relacionado à Páscoa? E aí vem outras datas sazonais e você, durante o ano, ao invés de que antes, né? Aí, às vezes a gente lidava com as datas, por exemplo, essa data vai atrapalhar o meu negócio. O blog não, o blog vai se aproveitar daquela data, criar conteúdo referente àquilo que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, uma bobeira. A atenção das pessoas agora, Cris, bobeira não, porque tem quem goste, eu particularmente às vezes assisto também. Tem o Big Brother Brasil, não tem? Total. O que a gente pode A fazer? cada Porque não BBB você criar pode ganhar uma conteúdo nota. também A sobre cada isso. BBB. O Kleber, o Kleber, Exatamente. meu marido, Porque é uma coisa curta, escalou mas muito que tem uma agora com a Copa. capacidade de gerar dinheiro. Nossa, ele ficou maluco com a Copa. Cada Sim, jogo é ele fazia justamente. 500 mil Tem, dólares. teve, Assim, teve, era absurdo, assim. Absurdo. Cris, teve um jogo nosso, um jogo do Brasil, na verdade, né? Que a gente chegou e ia fazer no período do tempo do jogo, a gente não chegou a fazer 500, 600 dólares, porque estava Entendeu, trazendo gente? conteúdo relacionado a Vocês isso. estão pegando? Quem pegou? Peguei. E para isso acontecer,
A gente tem técnica, tem estratégia, tem passo a passo, tem checklist, tem a estrutura de uma operação para você conseguir fazer isso. E é o que eu falo para vocês, assim, o conceito é